Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vamos começar mais uma live hoje. Tá tudo bem? Estão vendo e ouvindo? Tá tudo bem? Então me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Eita! Que Deus é bom demais, né? A paz, a paz. Vocês estão bem? Tudo certo por aí? Pra mim é bom dia ainda, porque não almocei. Vocês estão vendo? Então tá bom. Eu estou bem, graças a Deus. Já vivi algumas experiências bem profundas com o Senhor já de manhã. E, meu Deus, como é lindo viver com o Senhor, né? Como é profundo, como é forte, como é sério, né? Como é sério viver com o Senhor. E nós sabemos que uma vida com Deus, ela é uma vida séria, né? Não tem como a gente... Tá travando? Ixi. Tá travando. Será que travou? Travou. Voltou? Tá travando. Travou. Veja se voltou. Voltou? Demora um pouquinho para estabelecer. Vamos ver. A gente está transmitindo tanto nas duas plataformas. Muitas camadas, né? Voltou? Falem para mim se voltou. Eu só vou ler depois que voltar. Tá travado ainda ou já voltou? Voltou? Então tá. Vou lendo vocês aqui para ir. O texto que nós vamos ler hoje, se vocês quiserem colocar aqui, eu já fixo também, é Jonas 1:12. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler hoje. Jonas 1:12. Deixa eu ver o quadro todo do Poromax aqui. Não sei por que tá travando, Jesus. Não era pra estar travando. Eita. E é o Instagram, né? Beijam aí. Tá travando. Tá travado no Instagram. Pergunta se voltou. Voltou? Vejam se voltou. Tenta falar. Voltou? Senão a gente derruba e entra de novo. Tá travado? É porque é muita coisa. Nem se eu falar... Nem se eu não... Se tiver que falar, eu falo nos stories, não tem problema. Gravo um vídeo, coloco lá, vocês assistem. Acho que voltou agora. Voltou? Amém. Tudo certo? Podemos seguir? Vocês vão me avisando, tá bom? Amém. Jonas 1:12. O título do devocional de hoje é O Perigo da Rota Errada. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas recebeu um comando claro:
ficou pronto, mas foi na direção contrária. Comprou passagem, embarcou e ainda teve coragem de contar que estava desobedecendo. Quando a tempestade veio, ele dormia profundamente no porão, enquanto todos tentavam salvar o navio. Sua desobediência colocou vidas em risco, em perigo. Quantas vezes ouvimos a voz de Deus, mas seguimos nosso próprio caminho? Pegamos a mala certa, mas embarcamos para o destino errado. E no meio da tempestade que causamos, tentamos dormir como se o problema não fosse nosso. Mas Deus não desiste. Ele enviará ventos e circunstâncias até nos acordar. Jonas sabia o comando que tinha recebido. Sua desobediência tinha um preço. Não negociemos com Deus. Não destine seu tempo e energia para projetos que Ele não mandou. O Senhor te projetou para um lugar específico e somente lá você cumprirá o seu propósito. Oração do dia. Senhor, perdoa minha teimosia. Não quero mais dormir na desobediência. Eu desperto para fazer a tua vontade e ir aonde me enviares. Amém. Conseguiram ouvir tudo? Estão me ouvindo e me vendo? Amém? O que essa palavra tem para nos mostrar e nos ensinar? Que existem etapas também quando nós estamos caminhando com o Senhor. Às vezes, quando a gente recebe o comando de Deus, nós passamos por muitos, vamos pensar assim, talvez, não com tanta intensidade, mas nós passamos sim por muitas oscilações naquilo que Deus nos entregou. Então, às vezes nós recebemos o recado, a mensagem, a profecia, assim como Jonas recebeu e ele sabia que ele tinha algo para fazer, era claro que ele tinha algo para fazer. Todavia, depois que Jonas recebe esse comando, ele começa a oscilar na obediência. Ele recebe um comando e esse comando vem, e aquele momento que aquele comando vem, existe ali uma clareza do que ele precisava fazer. O Senhor foi muito claro em relação ao que Jonas tinha que fazer, para onde que ele tinha que ir, o que ele tinha que obedecer, como ele teria que abordar aquele povo. Então, em primeiro momento, Jonas recebe e ele entende com clareza o que ele tem que fazer. Só que até o momento em que ele recebe o comando e que ele finaliza o comando, ele passa por níveis de desobediência. E quantas vezes nós não ouvimos algo da parte de Deus, não recebemos a profecia, o comando de Deus, e aquilo é tão claro, tão nítido e tão diretivo para nós, só que em algum momento da nossa trajetória com o Senhor, nós começamos a oscilar no propósito a ponto de dormir em desobediência. A ponto de pegar no sono, ao invés de dizer, pensar e sentir, poxa, eu deveria estar em outro lugar, já fazendo outra coisa, obedecendo o que o Senhor me pediu, tomando decisões que eu deveria tomar, e ao invés disso, muitas vezes nós conseguimos repousar e dormir como se nada tivesse acontecendo. Nós conseguimos, às vezes, relaxar, confraternizar, como se nós estivéssemos indo para a direção correta. Quando, na verdade, nós deveríamos estar preocupados com aquilo que Deus disse para nós e que faz parte de um projeto de Deus. Aquilo que Deus pediu para mim e para você faz parte de um programa dos céus para salvar almas, para conquistar territórios, para levar a correção, para levar a exortação, para levar o amor, para levar a paz também, para levar a conversão, batismo. Então, a nossa agenda, se ela não for combinada com a agenda do céu, e nós, no meio disso tudo, fingirmos que não ouvimos um comando, nós estaremos começando de novo da forma errada. Como que nós podemos receber algo, uma informação, uma direção e, de repente, por causa de sentimentos, de emoções, por causa da alma, por causa do medo, por causa de infinitas coisas, nós deixarmos isso invadir a palavra que nós recebemos? Nós ouvimos sobre a história de Jonas, e não é de hoje, é uma história extremamente conhecida até pelas crianças, é musiquinha de criança, é louvor, enfim. Só que nós esquecemos que nós muitas vezes nos comportamos como Jonas.
O Jonas do passado é um e o Jonas de 2026 pode ser outro. Então, em que área, em que momento da nossa vida nós começamos a dormir num barco que está indo para uma direção que não é a direção que Deus nos deu? Amanda, mas eu não sei como vai ser feito, eu não tenho recursos para isso, eu não tenho... Tá, Jonas também não tinha. Mas isso não deu para ele a licença para ele fazer do jeito dele. Ah, mas e se acontecer, e se eu não for bem recebida, e se o povo... Tá, e se der tudo certo? Será que nós vamos começar e vamos somente alimentar e só vamos pensar naquilo que pode dar errado? Nós só vamos alimentar a nossa carne, a nossa alma no ponto de, mas e se eu ficar longe? E se isso acontecer? E se o povo não me aceitar? E se o povo se converter? E se tudo der muito certo? E se a geografia for ótima? E se houver perdão? E se houver resgate? E se houver batismo? O que adianta estar confortável para a nossa carne se não estiver no centro da vontade de Deus? E que conforto é esse que não nos leva para o centro da vontade de Deus? Só parecia estar confortável para Jonas. Só parecia que ele conseguiria dormir por muito tempo. Só parecia. Porque quando realmente o vento veio, a tempestade veio e o barco quase naufragou, quase se destruiu, ele teve que assumir que o problema era ele. Mais cedo ou mais tarde, quando nós estamos num lugar que não é da vontade de Deus, nós temos um chamado, nós temos o conhecimento, uma hora ou outra a gente vai ter que levantar a mão e pedir a voz e dizer, o problema sou eu. Vai ter uma hora que nós vamos ter que levantar a mão e sair do anonimato para dizer, sou eu que estou em desobediência. Sou eu que estou fazendo todo mundo pagar um preço também. Sou eu que recebi um comando de Deus e estou guardando para mim porque eu tive medo, eu tive insegurança, eu tive incerteza. Sou eu, o problema sou eu. Uma hora a gente vai ter que dizer, olha, sou eu que fiz o que eu fiz. Sou eu que agi de uma forma. Até quando nós achamos que vamos conseguir enganar todo mundo sobre algo que for muito claro da parte de Deus para nós? Até quando a gente vai compartilhar o problema que na verdade é para nós solucionarmos? Até quando nós vamos colocar a culpa no governo? Não estou dizendo que é certo, que é errado, enfim, mas até quando nós vamos esperar de alguém? Até quando nós vamos falar que é o governo, que é a economia? Pode ser tudo isso também, que são as... Tá, mas até quando nós vamos nos esconder atrás de algo que é coletivo, sendo que Deus pediu algo para nós no individual? Até quando? Até quando vamos dizer que foi a minha família, foi o meio onde eu nasci, foi a cidade, foi o bairro, foi a forma que aconteceu, são as pessoas que estão perto de mim, são as pessoas da minha cidade que não compram de mim? Até quando nós vamos dizer que são outras coisas, sendo que se nós obedecermos e obedecêssemos o que Deus disse para nós, nós nem teríamos tempo para pensar no que os outros estão fazendo? Até quando? Se Jonas estivesse realmente focado naquele momento, no povo que estava esperando ele, no que Deus falou sobre ele, não teria tempo dele pegar uma outra embarcação, teria tempo. Quando nós focamos naquilo que é de Deus para nós, não dá tempo de ter inveja, de se comparar, não dá tempo não dá tempo. Porque tudo que há em nós, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, as nossas entranhas, elas nos movem para aquilo que Deus quer de nós. Enquanto nós estamos tendo tempo ainda de correr feed, de olhar coisas, de explorar, ainda porque nós não estamos parando para olhar a nossa lista de tarefas daquilo que Deus nos pediu. Se nós olharmos para a nossa lista de tarefas, se nós olharmos para aquilo que Deus pediu para nós, nós não teremos tempo de cuidar da vida de ninguém, inclusive. Nem de ter inveja, nem de ter raiva, nem de ter nada, ciúmes, nada. Porque se Jonas olhasse para a situação dele, se nós olharmos para a nossa, nós vamos falar, meu Deus, não dá tempo nem de dormir relaxado enquanto eu não fizer o que Deus está mandando.
quantas coisas estão pendentes, já estão pendentes na nossa lista de coisas para fazer no dia 4 de janeiro. Quantas coisas já estão pendentes na nossa lista, hoje é dia 4. Quantas coisas nós já dizemos e diríamos que faríamos esse ano que ainda a gente não fez no dia 4. Porque no final nós falamos que faríamos e agora chegou a hora de fazer. Não, vou começar o ano que vem. O ano que vem já começou, 4 dias. Quantas coisas nós já diríamos que faríamos e tiraríamos das nossas redes sociais, da nossa alimentação, da nossa... Quantas coisas nós já falamos que faríamos e hoje já é dia 4 e tem várias pendências. Isso porque emendou, porque foi o período que nós mais tivemos tempo e que talvez nós tivemos mais pendências. Foram dias que nós paramos e tivemos muito tempo para fazer e agora nós já temos várias pendências para fazer que não foram feitas. Né? Então, existe o Jonas dessa geração. E às vezes somos nós que estamos nos comportando como o Jonas. Eu estava meditando de verdade assim de manhã, a hora para mim foi, eu tive uma experiência com Deus muito forte já pela manhã. E eu até anotei, normalmente eu não anoto, mas eu anotei para não esquecer e o Senhor me trouxe duas questões enquanto eu estava de manhã meditando com o Senhor. E ele trouxe que era para trazer para cá, para a live. E é tão interessante porque ontem eu li o começo, o título e o versículo, mas eu nem lembrei mais. E hoje o Senhor falou muito comigo sobre esses dois pontos que eu vou trazer para vocês. Primeiro ponto, que eu anotei aqui. Antes de pensarmos no que será no futuro, pensemos no que o Senhor está nos pedindo agora. Antes de nós pensarmos como será a nossa conquista, o nosso objetivo, a nossa casa, o nosso corpo dos sonhos. Antes de nós pensarmos no que vai acontecer no futuro, o Senhor pede para a gente pensar no que Ele está nos pedindo agora. O que Ele está nos pedindo agora, antes de nós pensarmos no que Ele está nos pedindo no futuro. Porque é muito bom nós levarmos a nossa mente para um estado desejado. É muito melhor nós levarmos, é muito mais confortável nós nos imaginarmos, fazermos um quadro dos sonhos, fazermos um quadro do objetivo, é incrível, inclusive mexe com as nossas emoções, enfim, é até muitas vezes recomendado. Mas se nós pudéssemos pegar agora uma cartolina e dividir o quadro dos sonhos do estado desejado e o quadro da realidade do estado atual, vamos pegar esses dois cenários. Antes de nós pensarmos em tudo aquilo que é um desejo, um sonho, um objetivo futuro, nós precisamos pensar no que o Senhor está nos pedindo agora. O que o Senhor está pedindo para a gente agora. Foi esse o comando que o Senhor mandou eu trazer para vocês aqui. E eu quero seguir muito fielmente ao que Ele me revelou. Antes de pensar no que será no futuro, pense no que o Senhor está te pedindo agora. O que é o plano que Deus nos pediu agora? Para esse mês. Para essa estação. Para essa temporada. Para esse momento. O que o Senhor pede pra gente agora? E o outro ponto que o Senhor me pediu para trazer para vocês, depois tem um terceiro para finalizar. Você está gerando um testemunho. E quando a gente fala que nós estamos gerando um testemunho, para um testemunho ser contado, para um testemunho ser pregado, ele precisa ter desafios, ele precisa ter lágrimas, ele precisa ter aprendizados, ele precisa ter um processo de alegria misturado com um processo de dor. O Senhor diz, e é muito claro para mim de manhã, que era para trazer isso para vocês. Você está gerando um testemunho. Um testemunho, ele não é só feito de dor também. Ele é feito de dor, de oração,
de aprendizado daquela dor, de confissão de pecados, de restauração, de libertação. Como que nós queremos gerar um testemunho somente de um ponto da vida? Veja, o silêncio de Deus faz parte de um testemunho. A obediência faz parte de um testemunho. A entrega daquilo que Deus te pediu faz parte de um testemunho. A dor para ter uma cura faz parte de um testemunho. E nós estamos gerando um testemunho. Pensa que hoje é uma live de 4 direção. Meu Deus do céu. É o nosso jeitinho. Nós estamos gerando um testemunho. E o último ponto que o Senhor me trouxe para trazer para a live é Jonas. Faça no presente. Vocês vão escrevendo aí que é isso. Primeiro é Jonas, obedeça. Depois esteja mais preocupado com o que o Senhor te pediu agora do que o que Ele vai te dar no futuro. O outro ponto é que nós estamos gerando um testemunho. E a última parte dessa palavra, pensei que devocional era só a palavra do devocional, mas... E a última parte aqui que o Senhor me trouxe é que existe uma diferença dentro de um desafio entre Mardoqueus e Estérs. Tá travando? Isso aqui eu preciso entregar. Veja se tá tudo bem, me mande ok. Tá tudo bem aí? Ou travou? Amém? Podemos entregar? Então vou falar. Existe uma diferença entre Mardoqueus e Estérs na hora da prova. Então vamos lá. Quando Mardoqueu recebeu o recado, entendeu o que estava acontecendo, o plano para acabar com o povo. Mardoqueu rasgou suas vestes, colocou uma veste de saco e foi, orar ao Senhor e foi manifestar aquilo que estava acontecendo. Esther, ao saber daquilo, pediu para ele se cobrir, ele falou que não se cobriria, que explicou para ela, trouxe ela para uma consciência do que estava acontecendo e do que iria acontecer se ela não intercedesse pelo povo, se ela não se posicionasse. Então Mardoqueu levou Esther para uma consciência que ela não estava tendo sobre por que ele estava vestindo daquela forma e colocou em Esther o alerta e a responsabilidade de ajudar o povo. Automaticamente Esther se posiciona, chama as servas, também entra em jejum, coloca todo o povo em jejum, até os animais, para que ela se apresentasse na presença do rei. Tudo isso que eu estou contextualizando vocês para trazer algo aqui para vocês. Senhor da glória. Se você foi colocada numa posição como de Esther, e você tem recursos para se posicionar como Esther, você não vai se posicionar como Mardoqueu. Cada pessoa tem uma função dentro do projeto de Deus. Tem pessoas que vão estar vestidas, se posicionando e clamando como Mardoqueu. Tem pessoas que vão estar dentro do palácio, que vão estar dentro de uma situação, de um cenário, vão estar dentro da sociedade, ou enfim, dentro de um ambiente, dentro de um trabalho, ou dentro do seu próprio círculo, ou da sua igreja, eu não sei. Só que tem pessoas que estão como Esther e não vão poder se apresentar como Mardoqueu. E tem pessoas que estão como Mardoqueu que não vão poder e não devem se apresentar como Esther. Vocês estão conseguindo pegar aí? Porque é um assunto, é um mistério. Então, quem foi chamado a estar como Esther, está se vestindo como Esther, está se posicionando como Esther, mas dentro de si está na mesma situação e na mesma circunstância e no mesmo propósito que Mardoqueu. Porque a forma como Esther estava se posicionando dentro do palácio, no externo era uma, mas internamente era o mesmo chamado que Mardoqueu tinha. Mardoqueu estava posicionado no externo e no interno de uma forma que caracterizava que o povo precisava de resgate e que ele estava representando uma classe.
Já Esther estava no externo diferente de Mardoqueu, mas no interno com a mesma sintonia, porque ela estava representando uma classe. Então, nós teremos que entender em que posição nós estamos na sociedade, para a gente não inverter e não atrapalhar o processo. Quem foi chamado para representar o povo como Mardoqueu nas vestes, no jeito de suplicar e no jeito de chamar essa atenção, é para ele, é para essas pessoas. Quem está numa posição que está representando como Esther está, só que a coisa que precisa ser muito clara é que internamente, espiritualmente, eles estavam no mesmo chamado. Independente da forma de se externalizar, as duas formas eram necessárias, as duas formas eram importantes, mas cada um estava representando um tipo de posicionamento. E Mardoqueu, por Esther estar lá, não estava preocupado nem no sentido de, mas ela está... Não, eles estavam espiritualmente ligados. Esther não poderia estar onde Mardoqueu estava, nem estar vestida como Mardoqueu estava, e vice-versa, Mardoqueu também não tinha acesso ainda a entrar, a sentar na mesa do rei. Então, cada um estava cumprindo um papel na sociedade. E nós também fomos chamados para cumprir, cada um de nós, um papel. Só que em espírito nós precisamos ter a mesma entrega. Amém? Então, foram esses os 4 tópicos que nós trabalhamos hoje em 30 minutos. Tá? Ok? Sobre Jonas, não desobedecer, não dormir na desobediência, não terceirizar a culpa, não fingir que nada está acontecendo. O outro ponto é estar mais preocupado com o que o Senhor pediu pra gente agora do que para aquilo que Deus vai nos dar, porque Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é majestoso. O terceiro ponto é que você está gerando um testemunho e tudo que você está passando faz parte desse testemunho. E o quarto ponto é sobre ter um posicionamento dentro da sociedade que é necessário para aquele momento, aquela classe, aquela situação que Deus te chamou. Amém? Ok? Qual dos 4 pontos me chamaram? Foi mais um aviso, ou foi os 4 mesmo? Porque aqui, Jesus da glória eterna. Oh, Deus. E é interessante porque eles se complementam, né? Começa com desobediência, termina com obediência. Aí, no meio, já faz o que tem que fazer, porque Jonas fez, Mardoqueu fez, Esther fez. Aí, tudo isso gera um testemunho e acaba em obediência, que começou em desobediência. Olha só. Amém? Testemunho falou mais alto aqui? Eu também senti bastante isso aqui quando falou do testemunho. Talvez você... Vamos lá. Eu preciso terminar, pai, ou não? Porque se a gente for pensar, cronologicamente, esses 4 tópicos, eles se conversam. Vocês perceberam? Sem que eu soubesse, sem que você soubesse, é o Senhor, né? Cronologicamente, esses 4 pontos se conversam. Talvez você já passou da parte de Jonas. Você falou, olha... Ou talvez você fala, eu recebi o comando, mas agora eu dei uma esfriada, Amanda. Ou às vezes você falou, não, eu já passei, eu já entendi, eu tô no caminho, mas agora eu precisava desse segundo ponto, que é continuar entregando no presente e esperando que o Senhor faça o que Ele tiver que fazer no futuro. Talvez você tá ali nessa segunda fase. Talvez você já tá ali, eu estou fazendo isso porque eu estou gerando testemunho. Então, esse terceiro ponto, ele está te confortando para você continuar fazendo. Ele está confortando no bom sentido, dizendo, continue porque você está gerando testemunho. Continue porque você está no caminho e está doendo, mas você está gerando testemunho. E talvez nesse ponto você já está nessa parte de honra, porque no final Mardoqueu e Esther foram honrados, duplamente honrados, tiveram a resposta
representaram um povo. Então, né, são palavras que, mesmo sendo, né, principalmente a primeira e a última, que são personagens que nós trouxemos aqui da Bíblia, eles, e em textos diferentes, em momentos diferentes, em anos diferentes, eles se complementam porque a Bíblia do Senhor, ela é viva. Tá? Vamos orar para terminar? É assim, tem que terminar. É assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor não nos deixa sem resposta. Por mais que o seu momento, talvez, na nossa vida, para alguns, Pai, seja de silêncio, seja de introspecção, seja de secreto. Todavia, Pai, o secreto também, quando há ausência de vozes, há a presença do Senhor. A ausência de tudo que é supérfluo, Pai, nos leva para o centro da Tua vontade. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem feito coisas, Pai, que nós não conseguiríamos contar se não colocássemos o Senhor, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o começo e o fim. E nós estamos muito felizes, Pai, de poder sentir a Tua presença em casa, no trabalho, aonde nós vamos, na igreja. O andar com o Espírito Santo se tornou algo tão real e tão palpável que nós nunca mais ficaremos sozinhos. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento e te peço também, Pai, que o Senhor acenda em nós a chama todos os dias da obediência, Pai. Que o Senhor nos lembre as profecias, nos lembre também os momentos, nos traga as sensações, as emoções, de quando recebemos a Tua palavra a primeira vez, Pai. De quando nós abraçamos com aquilo que o Senhor disse que era para nós fazermos. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, te peço, Pai, que cada dia o Senhor reforce em nós e o Senhor traga para nós o conforto, mas também o confronto daquilo que precisamos viver. Pai, não há nada que eu possa acrescentar na Tua palavra, porque ela já é perfeita, ela é santa, ela é agradável e ela também, Pai, é uma palavra de correção. Então, Pai, que nós possamos somente continuar na certeza de que o Senhor tem feito coisas por nós e que o Senhor é o nosso Pai e não nos abandona. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por nos permitir viver para Ti, falar de Ti e andar na Tua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome de Jesus, é testemunho. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus. Então tá bom, fiquem com Deus, vai ficar salvo lá no YouTube, depois vocês assistem, enviem para alguém que vocês desejam também que essa pessoa receba uma palavra. Às vezes só da gente enviar algo para alguém, a gente já tá salvando, né? Ajudando a pessoa a salvar aquele dia, salvar o casamento, fazer alguma coisa. E essa é uma das palavras, começou pelo devocional, que em breve vai estar aí para vocês. E assim nós seguimos nas nossas lives todos os dias, até que o Senhor fale outra coisa ao meio-dia. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês. Amém, amém.